a Deus por essa noite, pela oportunidade, entendeu? Nós recebemos para mais uma vez meditar a continuação da palavra. Eu gosto muito dos cultos de terça-feira, dos cultos de semana, porque os cultos de semana são frequentados por aqueles crentes que fazem chuva, fazem sol. Eu recebo muito convite para pregar aos domingos, e geralmente me convida a mim assim, mas por você que sua agenda é lotada também. O problema é que todo mundo só convida a gente para pregar todo mundo. Eu digo, olha, eu tenho que saber, divulga, a irmã Rita sabe aqui, né, na vida do Brito, quando eu era dirigente, disse, desde muito atrás, desde que eu era crente, era pastor, era crente lá, 18 anos, dirigente na Pedro Brito, saía de dias na pé, e a próxima semana, se foi na Pedro Brito, que eu aprendi a dar, eu falou os crentes de semana. De noite, nós temos juntos aos domingos, né? Eu sei que tem muitos irmãos que estão possibilitados de estar durante a semana. E na verdade, quem entra na igreja todo dia é pastor que vem para isso. Os crentes não, vocês podem escolher a igreja que vocês congregar, mas eu gosto de estar às terças, às quartas, às quintas-feiras, independente do mundo. Eu fico doente quando tem convida dessas grandes coisas. Tem que ser desde domingo, porque terça ou quinta tem pouca gente, porque aí parece que eu mesmo, assim, aí eu quero pregar, quero estar com eles. Queridos, me foi convidada a oportunidade para falar de um assunto muito interessante. A reforma protestante. Porém, se tratando de um evento histórico, todo tempo é pouco. Nós celebramos no último dia 508 anos da reforma protestante. E a reforma protestante não foi um evento isolado no mundo. Ele tem as suas implicações no mundo todo. E nós não temos como falar em 40 minutos a história da reforma. Mas eu quero, por favor de Deus, nessa noite, explicar de forma clara e objetiva o que foi a reforma protestante, contra o que ela se levantou, falar a resposta da igreja católica, e tudo que eu falar aqui sobre o catolicismo romano não é crítica, é com base na doutrina da igreja católica, no catecismo da igreja católica. Geralmente, quando eu digo assim, tem alguém que é católico, eu amo que é muito católico, diz assim, eita, eu aprendi hoje, mas não tenho dinheiro para católico. É porque, irmãos, o católico, ele não precisa compreender tudo. Ele precisa crer no que a igreja ensina. Se a igreja, por meio do Papa e dos bispos, disserem, olha, 1 mais 1 é 3, o católico de verdade tem que se submeter àquilo que o magistério da igreja ensina. E se ele discordar, automaticamente ele é excomungado pelo católico de verdade, ele não questiona, ele se submete ao que é ensinado pela igreja. Nós discutimos até se falar em línguas é evidência do batismo não. Nós questionamos até se a igreja vai passar pela tribulação ou não, mas o catolicismo romano, ou você se submete ao que de fato é ensinado por doutrina, ou você não é católico, mesmo que você esteja lá. Por exemplo, não existe católico sem Maria. Ser católico é abraçar todos os dogmas marianos. Eu quero falar rapidinho deles. Pessoal diz, olha, eu sou católico, mas eu sou contra a veneração a Maria. Ele pensa que está lá, mas de acordo com os dogmas ensinados, ele não é. Porque ele é católico de verdade, não questiona, ele crê. Ele pode até dizer, talvez assim, eu discordo, mas aceito. Em respeito à autoridade da igreja, eu quero pelo menos deixar os irmãos entendendo por fim o porquê que nós precisamos continuar evangelizando os católicos apostólicos romanos. Certamente você já viu pastor, dirigente na apresentação dos visitantes. Cadê os nossos irmãos da igreja católica? Para eles nós somos hereges, nós somos qualquer
é um termo pejorativo, nós somos cismáticos. Embora houve um concílio do Vaticano que declarou que nós somos irmãos separados. E eles, olha, vocês são irmãos separados. Você sabe o que é irmão separado? Baseado na parábola do filho pródigo, o cara foi embora, saiu, subiu, era irmão, mas ele estava separado. Ele só passou a desfrutar dos benefícios paternos quando ele voltou. Então, essa história de olha, os protestantes, os evangélicos, eles são nossos irmãos separados. É o meu feliz que está dizendo, lascado, condenado, sem pensar por fé. Vocês não serão salvos a não ser que vocês voltem. A não ser que vocês voltem para a igreja católica romana, porque é ensinado desde muitos séculos que fora da igreja católica não há salvação. Então não será uma pregação, me permitam dar uma aula para vocês a respeito da reforma protestante relacionada ao catolicismo, para que nós possamos entender o nosso papel hoje. Para isso eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 10, a carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Ao pastor da igreja de Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. Conheço as tuas obras, você realiza tanto o teu esforço como a tua perseverança. Eu sei que você não pode suportar a homens maus, porque puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem escurecer. Mas eu tenho para você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar, mas eis ao meu favor o fato de que odeia as obras dos coríntios, as quais eu não odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Quem tem esse texto? Alguns anos antes desse texto, talvez uns 40 anos antes, o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, uma igreja estudada por ele, pastoreada por ele, discipulada por ele. E se você ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta louvável. O próprio texto que nós acabamos de ler tece elogios e uma crítica. A crítica é: olha, você abandonou o primeiro. E lá na carta de Paulo, ele tem: olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo amor de vocês, eu apresento vocês das minhas orações. Enfim, são 6 capítulos em que Paulo louva a Deus pela vida da igreja. Mas mesmo no tempo desses apóstolos, essas igrejas enfrentavam problemas externos e internos. Os problemas externos eram os judeus que não eram cristãos, o próprio Império Romano, mas os problemas internos eram falsos ensinos, falsos mestres. E se existiam falsos mestres e falsos ensinos enquanto os apóstolos estavam vivos, imagina depois que esses homens morreram. Se você ler a carta de Judas, não Iscariotes, mas a epístola de Judas, 23 versículos, antes do livro de Apocalipse, ele vai tratar a respeito dos falsos líderes. Se você ler a segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai falar a mesma linguagem de Judas, a respeito de falsos líderes.
Tipo aqueles crentes de hoje que assiste o dirigente, mas para ele que vale, ensina as Malafaia. Para eles o que vale é o que o pastor Aziel diz. Hoje eu estou falando do pastor Aziel porque ele é bem popular, para eles não assembleianos. Aquele crente que não importa o que o pastor ensina, o que a nossa declaração de fé diz, para ele o que importa é o que alguém falou. Ah, mas eu assisti um vídeo assim, é porque eu ouvi alguém falando assim. Pessoas que são vulneráveis, abandonadas. Hoje, de vez em quando eu recebo isso nas redes sociais, o irmão do Bangu, diz, pastor, o senhor deu aula numa faculdade que eu estudei, e eu queria que o senhor me ajudasse com o texto tal. Eu só coloquei uma interrogação, Roberto, não, eu queria que o senhor me ajudasse nos sonhos. Aí eu não tenho a minha paciência assim, minha vida, para dizer que ela não existe. Se você mandar mensagem para o pastor já, em vez de você dizer assim, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Aí está tudo coisa garantida. Já está fazendo uma pergunta. Perguntando se pode fazer a pergunta. Aí eu posso a cabeça. Não escutei. Não posso responder. Já era para eu estar respondendo. Então esse livro fez mais ou menos isso. Eu digo quais são os pontos. Você me falou do texto. Deixa basicamente isso assim. Não, mas e se eu quiser falar assim, o senhor pode falar o que quiser, mas o texto está tratando disso aqui. O texto fala disso, nada disso. Porque nós temos a pensar, o texto faz a festa, é sobre revestimento de poder, de pensar, que o nome da igreja glorificar, o fogo cair. Nós entendemos a protagonismo na história. Então, no tempo dos apóstolos, já haviam desvios doutrinários. A igreja de Corinto, por exemplo, Paulo vai reclamar da igreja de Corinto. A igreja era mais usada pelos espirituais, porque ele diz: olha, vocês têm vários problemas. Um deles, tem um de vocês que o pai morreu, deixou a viúva só e o filho ficou com a. Vocês estão doidos? Paulo até disse no capítulo 6. O filho se relaciona intimamente com a madrasta, porque o pai dele morreu, então a viúva não era a mãe dele. E Paulo vai dizer: vocês estão doidos, vocês não escolhem esse cara morrer, nem ele, gente, isso acontece a mulher cai dessa. Aí a mulher cai dessa aqui agora. Nem no mundo dos pagãos acontece isso. Paulo vai apontar os problemas da igreja de Corinto. Os crentes, qualquer pessoa, justiça. É outra coisa. Tu prova, tu deveria tomar advogado, igreja de Corinto, era chamado de litígio. Tudo se fez levar para o litígio comum, processo e tal. Outro problema da igreja, havia desordem na celebração da ceia. A ceia, litígio não era um pedaço de pão do sul, era refeição, era janta, era comida, onde o povo se reunia para celebrar. Os pobres que não eram abastados aproveitaram essa cerimônia do amor para poder comer uma comida boa pelo menos na primeira semana. E Paulo vai dizer: os filhos são maravilhosos, de sorte que precisam, quando chegam, tem uma coisa. Ele vai falar do problema da falta de ordem do mundo de ser. Ele vai falar dos problemas da falta do amor. Olha, quem profetiza se sente melhor do que quem sonha, quem tem interpretação se sente melhor do que quem fala em línguas. E ele diz: olha, você pode ter todos os dons de todas as ciências, se não tiver o quê? Vocês têm dons, têm, mas vocês precisam do amor para você se sentir melhor do que o outro. A igreja de Corinto tinha problema de falta de unidade, razão pela qual ele vai dizer: olha, o corpo tem vários membros, cada um no seu lugar, com a sua função, e cada um depende do outro. Nós estamos falando de uma igreja que poucos anos depois de ter sido fundada, está enfrentando problemas sérios. E aqui eu já quero começar a dizer para os irmãos que se você sair daqui para outra congregação que há um problema aqui, não existe igreja. Não existe igreja que não tenha condições. Exatamente porque as nossas igrejas, independentes da denominação, ela é formada por pessoas que ainda não são qualificadas. São pessoas que têm temperamentos diferentes.
Ninguém vai falar no carro vermelho, está de branco, não, vai estar de vermelho. A ponto de que quem não entende, rapaz, é zero, mas o branco é vermelho. Na hora que ela olha esse carro, ele foi foi. Eu usei um carro com 7 anos, no dia que eu fui entender isso, que ele tinha sido batido. E ele não, professor, não foi batido, não foi. Aí foi lá me mostrar assim, na live, pois é só que para procurar esse carro, porque o primeiro dia foi batido, alguém conhece esse carro. Então, reforma é exatamente isso, voltar para os filhos, voltar a ser o que era antes. Se uma coisa está boa e pensando, ela precisa voltar. E esse é o problema de muitas denominações na atualidade, muitas assembleias de Deus. A Assembleia de Deus ela não é mais única, não pode se falar do Brasil hoje, a Assembleia de Deus. Nós vamos dizer que a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Silas com Rafael, é a mesma denominação nossa. Nós vamos dizer que a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, tem a mesma configuração que a nossa. Às vezes, a mesma igreja, da mesma conversão, em cidade diferente, é diferente. Vai numa igreja numa capital, você vai levar as irmãs Fabiola também, no Patão. Mas, muito bom, os irmãos são testes, não são bons, tem noção. Mas essas diferenças culturais, elas existem. Que não pode haver essa diversidade doutrinária. E muitas igrejas, para tentar manter o padrão, para manter o status, ou até mesmo chamar pessoas, ela faz uso de Deus inadequados. Eu já passei por cidades onde igrejas se celebram, ou celebram, fazem todo ano a festa de São João. Não é uma festa de São João, é chamada de festa de São João. Mas você vai nessa festa, não é arraial, é arraial do Israel. Está sendo transmitido. Aí tá bom. Aí você passa por lá, tem a palha, tem o milho, tem o chapéu, tem a dança. Mas o que muda? O nome e a letra das músicas, porque o ritmo é o mesmo. E é uma igreja dessa cidade que tem muitos, mas muitos. Mas da mesma forma que a praia, ela também perde, principalmente no período de carnaval, o que essa igreja decidiu fazer? Diferente. A igreja católica lá tem um dia pulão, bem agitando, Madureira é só aqui. E essa igreja também faz agora um bloco de carnaval para esse povo. Aí eu fico imaginando, um ano tem 365 dias, o cara tira o carnaval para organizar. É a mesma coisa que quem vai no cemitério de edificados. Tanto dia que cada vai organizar, ele vai no dia de edificados, para a porta do cemitério, dizer que aquele povo está indo no inferno, ele vai já ser derreta. Nós estamos fazendo uma última oportunidade no momento devido. Mas é porque a verdade tem que ser dita em amor. Imagina alguém que perdeu alguém, eu não sei, eu disse que o carnaval fez a organização do cemitério. Esse fala mais. Mas tem muito isso, rapaz, não vamos soltar pelo edificado, não vai me dever aqui na reserva. Arrecadação da igreja, do que você falar, imagina o povo, vai lá, relembrar, no final, no pai, aí dá uma conta de frente lá. Depois eu vou, sai isso aqui, na vida vai se beber, na vida da criança. Você acha que vai ser crente um negócio desse? Então, a igreja, ela se desvia. O que ela precisa é voltar. Quando se trata de avivamento na história, desde o Antigo Testamento, nós tivemos reis que promoveram reformas, como o rei Asa, Josafá, Joás e tantos outros. Eles fizeram essa reforma para o povo de Israel, que estava desviado, eles falaram para eles, Senhor. Então, com base nesse conceito de reforma, que é voltar ao que era, voltar ao padrão, é isso que aconteceu no século XVI, a partir do Martinho Lutero. Porém, antes de Martinho
Francisco de Assis foi um reformador da igreja católica. Ele se opôs às riquezas e ao luxo, às imoralidades, decidiu viver uma vida de pobreza, de pregação, criou um movimento, que é o movimento dos franciscanos, e esse movimento foi abraçado pela igreja católica. Mas foi um movimento de resistência dentro da igreja católica. E de fato, Francisco de Assis, ele acabou no tempo dele gerando uma certa forma dentro da igreja católica. Além de Francisco de Assis, nós temos os valdenses, nós temos os cátaros, nós temos outros padres católicos que foram mortos, como João Wycliffe, que não foi morto pela igreja católica, mas depois de morto foi tirado, exumado os ossos dele, tocado fogo, jogado essa. Depois de morto ele foi liberado. Além do padre João Wycliffe, nós temos o padre João Cruz na Boêmia, que também foi do fogo. Nós temos em Florença na Itália, Giordano Savonarola, o padre, e também prefeito da cidade, que foi morto pela igreja. Então esses movimentos de reforma, eles sempre existiram. No tempo dos apóstolos, quem chamou a igreja dos eixos? Os apóstolos. Depois que esses homens morreram, se você ler aqui Apocalipse é uma carta destinada a 7 igrejas. E a todas essas igrejas ele proclama, ele chama a atenção e conclui com um apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito dos ideias. Quem ouvir, aí o benefício vai dar comigo, vai comer da vida, vai receber uma nome, uma pedra branca. Estava lá ele chamando a igreja. Ainda nos dias de João, se você ler a primeira carta, ele está chamando a atenção dos crentes porque ele começou a se ensinar que Jesus era homem, não era Deus. Todos ensinavam, não, ele é Deus, mas para ser Deus ele não deve ser homem. E João vai dizer assim: todo aquele que tem Cristo veio em carne, esse é o de Deus. Agora imagina depois que esses apóstolos morreram. Os discípulos desses apóstolos, que nós chamamos em história de os pais da igreja, ou os padres da igreja, Clemente, Alexandria, Atanásio, e tantos outros homens, eram responsáveis por manter a igreja nos eixos. Da mesma forma que os apóstolos escreveram as suas cartas, esses homens escreveram também cartas, porque se os não merecia, ele não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nem papel e caneta, tinha pena e tinta. E esses homens tinham que defender a doutrina. Hoje é possível nós termos acesso aos escritos dos apóstolos, dos pais apostólicos, como a de Davi, e muitos escritos depois dos apóstolos. Então, em todo o tempo da igreja, houve desvios doutrinários e desvio moral. Às vezes a igreja não está desviada da doutrina, mas ela é corrompida. Você vai dizer que nós não temos, e aí eu estou falando de Assembleia de Deus vai acabar, você pensa na igreja no Brasil todo. Você acha que nós não temos pastores corruptos? Pastor que recebe dinheiro do Estado, do governo, sem trabalhar, a famosa assessoria. Você acha que nessas igrejas nós não temos crentes corruptos? Aí eu poderia falar de quem se aposenta como pescador, sem ser pescador, quem se aposenta como lavrador, sem ser lavrador. Aí talvez eu pegaria até alguns de vocês. E o argumento
talvez as ideias, as nossas redes melhores, enfim, essas coisas. Esse é o mundo. E a igreja, infelizmente, ela entra nessa rotina. Ela se desvia, ou seja, não é um desvio doutrinário, é um desvio moral. E esse desvio moral faz pessoas entrarem para ganhar Deus. Alguém pergunta, pastor, se jogar na loteria é pecado e dar um desvio é pecado? Tu joga, começou a falar para ninguém, não é pecado não. Vai ser até bom se não ganhar, ninguém vai ficar sabendo, deve ser igual a mundo. Acaba não sabe nem pecar direito. Então existem pessoas que querem barganhar com Deus. Olha, irmãos, e aí eu estou falando com o pastor que lida com finanças da igreja. Os irmãos que contribuem uma oferta maior são irmãos que geralmente não são dizimistas e numa forma de aprendizar, mas é essa coisa da roda não estou dizendo que todos são assim, mas na prática, gente que são abastados, tem uma boa finança e dizem talvez ultrapasse R$200 ou R$500. Poxa, é muito todo mês, uma boa, né? Eu acho que a gente tem errado, você pode governo central, como é essa está precisando. Então não desima, mas na hora que chega na campanha, uma espécie de amortizar, aí na prática não diz assim. Se você abate a campanha assim, certamente que mesmo o pastor está posto. Mas nas nossas igrejas nós temos pessoas que praticam atos de corrupção e pegaram Deus. Uma coisa comum nas igrejas assembleias do Maranhão, eu digo isso qualquer gente. Josué sofreu um acidente, quebrou duas pernas, baixou o crânio. Oh meu Deus, então o Josué está no corredor. Ele disse, manda o carro, está no Chico. Doutor João Alberto, governador, e a gente ainda dá o testemunho. Graças a Deus, conseguimos uma vaga para José. Como foi que essa vaga foi conquistada? Ele pulou a vaga da polícia. E se ele tivesse pulado a vaga da tua mãe, do teu pai? Existe isso na Assembleia de Deus? Deus ajuda o que acontece comigo. Mas se isso acontecer com todo, não vai ser bom. Foi Deus. Então tudo bem. Vamos considerar. A Deus foi bom. E as pessoas que ficaram para trás? Deus não foi meu pai. Recentemente eu sofri um acidente. Eu comecei a lembrar. Presidente de junta, eu fui pastor, eu tenho seus 40 dias, beleza? Eu ia procurar vagas se tivesse disponibilidade, eu ia pedir para colocar. Liguei para Pedreiras, eu falei, fácil, mas aí não soube colocar o endereço dele aqui. Não tem isso. Eu sou do governo, não quer pegar. É possível uma vaga, o hospital conseguiu uma vaga, mas foi 12. Mas o pessoal, os crentes, mas eu falei com fulano, olha que fulano que trabalha assim no nosso hospital, só dá ajuda para ele lá. Crentes da igreja, são práticas de corrupção moral, que para nós se não fosse morre. Quem vai evangelho diz, morre. É isso que é ser igreja, morrer pela verdade, morrer pelo Cristo. E as igrejas de hoje não são ensinadas a ser. E esse desvio moral estava na igreja da Idade Média. Havia um pregador de prosperidade chamado João Neves, que vendia inglês. Ainda hoje você encontra na internet os canais da igreja católica. Olha, no dia de Todos os Santos você pode obter a indulgência plenária. A indulgência plenária é 12 anos. Havia isso na igreja da
mas para a Igreja Católica seria príncipe. O príncipe eleitor da época de Martinho Lutero, que a gente agarrava na frente da Virgem Maria, como príncipe. Aí você diz, o leite de 1.500 anos não azedou, não parou, não era o leite de qualquer um, era o leite da mãe. Pedro, no jumento de Jesus. Recentemente foram canonizados 7 santos, dentre eles um jovem, aqui da América do Sul, chamado Carlos. Os irmãos, eu sou estudante do catolicismo romano, eu sou professor de história e há muito tempo eu estudo sobre isso. E a Igreja Católica, esse Carlos, você morreu para 16 anos. Ele catalogou os milagres da Igreja Católica, enfim, foi proclamado santa. E a Igreja Católica está trabalhando para pegar o seu videogame para sentir como delícia. E aí, os católicos mais radicais, eles assim, cada um de jogar com nós, geralmente é rogar com nós, né? Eles assim, jogar com nós. Mas ele o católico tem. Agora, irmãos, na Assembleia de Deus, nossa, que ainda não, mas nós temos igrejas por aí vendendo lençol de Londoné, rosa de Londoné. Você lembra quando o Paulo Pedro foi esfaqueado? Levar a camisa dele santificada. Olha, a Bíblia diz que o povo friscava na roupa que era tatuados. Não nós temos lá. Agora, hoje, está ali em São Luís, na avenida das principais São Luís, uma rama de frente atrás do Miguel, aquele rapazinho. Midiática na internet. Essa é a igreja que não demora por tradição. Então, quando adesivos morais e culturais que nascem a reforma protestante, mas a reforma protestante não resolveu o problema. Houve uma divisão, e essa é a razão pela qual nós somos cismáticos. João Henrique se levantou, mas o cachorro foi condenado. João Rui se levantou contra, mas o cachorro foi condenado. Girolando saiu da cola, se levantou contra a igreja do amado, mas não rachou a igreja, foi condenado. Martinho Lutero foi protegido pelo príncipe da Alemanha. Muitos reis estavam cansados de contar a fé da igreja romana e entenderam que se apoiassem a reforma protestante, eles seriam liberados. Então, a reforma protestante, temos que admitir, ela desfrutou de benefícios políticos na Alemanha, na Suíça, na França, na Escócia, na Inglaterra, em todos os lugares a reforma protestante teve apoio político. Apoiando a reforma protestante, nós somos considerados fruto da igreja. Diante desse cenário, qual foi a resposta da igreja romana? Ela olhou as críticas de Martinho Lutero sobre a doutrina e decidiu manter o que era ensinado. Deu uma melhorada na questão da moralidade, mas a Igreja Católica se reuniu no ano de 1545. Martinho Lutero se levantou em 1517. E olha só a resposta da Igreja Católica no nosso documento. Primeiro, manteve a sua doutrina reforçada, aquilo que nós acreditamos, continuamos defendendo. E quem se levanta contra morre, inclusive quando se fala de liberdade de expressão, isso é reforma protestante. O que é liberdade de expressão? É eu dizer que posso falar que presta, entender do Lula, e você dizer o contrário de mim. E não é a minha opinião. Aí eu vou colocar essa conversa com vocês aqui.
de forma que quando os colonizadores chegaram no lugar, a igreja católica chegava. Junto a Pedro Álvares Cabral, junto a Cristóvão Colombo, junto a esse povo, as grandes embarcações, havia lá um grupo de padres, um grupo de sacerdotes, de jesuítas, que eram ganhados junto à coroa para cristianizar aquele povo. Quem foi que descobriu o Brasil? Portugal. Portugal era uma das grandes potências católicas. Então a gente estuda a história, o Brasil foi os portugueses. Pois é, Portugal na época era a maior potência católica do mundo. E aí nós temos aqui na América um lado descoberto por Portugal e o outro lado pela Espanha, de forma que na América nós temos um lado que fala espanhol e o outro fala o quê? Português. Você nunca parou para pensar por que um lado da América fala espanhol e o outro português? Eram duas potências católicas. O padre do Papa, que é o Senhor do mundo. Ora, se o Papa é o vigário de Deus, então ele é o Senhor do mundo aqui. Essas duas potências descobrindo ou colonizando o mundo da época, e o Papa divide o mundo, chamado de Tratado de Tordesilhas. E o Papa, no meio da Igreja Católica, dá uma parte do mundo para Portugal e a outra parte do mundo para a Espanha. E quando você estuda a história do Brasil, você vai encontrar guerras, inclusive do Maranhão, porque Portugal e Espanha ganharam parte do mundo, mas é a França e a Holanda. E aqui no Maranhão teve guerra com os franceses, com os holandeses, com os portugueses. Visitar a história de São Luís é conhecer a história de católicos e protestantes. E tudo isso porque o Papa deu parte do mundo da Espanha e parte do mundo da Portugal. E as outras nações? Então a Igreja Católica empreendeu essa colonização por meio dos padres jesuítas. Estabeleceu o Tribunal do Santo Ofício, que era a Inquisição. Além do Tribunal do Santo Ofício, teve a condenação da venda de indulgências, deram para início, reafirmou a autoridade do Papa da Igreja, ou seja, a Igreja Católica não voltou. A Igreja Católica não se reformou. Houve períodos aqui e ali que ela se reformou. Por exemplo, o último Papa Francisco, ele era muito progressista. E as opiniões dele sobre homossexualidade, as opiniões dele sobre socialismo, nós estamos falando de um Papa argentino, que não conhecia outro sistema de governo a não ser a implementação do socialismo. O fanatismo comunista não abre a boca em todo lugar para falar da Bíblia, que os apóstolos eram comunistas porque tinham tudo em. Então o Papa Francisco ele era, de certa forma, socialista. Chegou agora o Leão parece ser mais crente. Inclusive hoje é o dia em que tentaram estabelecer um novo dogma de Maria como corretora, ou seja, Jesus sofreu na cruz e ao pegar que ele estava sabendo, a cruz estava lá. E na devoção mariana, parte dos católicos entendem que a salvação é recebida mediante o sofrimento de Maria, que completou o sofrimento de Cristo na cruz. Mas o Leão barrou e disse: olha, esse nome corretora é legal, é bom. Ela é rainha do céu, ela é jardineira de todas as casas, mas corretora é muito. E tinha um monte de católico louco, porque queria que o dogma fosse voltado de Maria é. Hoje, aí quem conhece o Instagram sabe que eu falo de política e falo de religião. Então a Igreja Católica não melhorou depois da reforma protestante. Se nós evangélicos temos os nossos problemas, imagina lá. Se nós aqui, nós somos o quê? 50 congregações e 30 poucos congregações. Nós temos umas igrejas mais problemáticas do que outras, mas também temos umas mais abusadas. Por exemplo,
primeiro filho por 32 anos, desde que era 19, 20, e atuei no dia de hoje, está nesse momento de um local de criação muito grande, uma juventude formada por jovens da igreja que um casou com o outro. Isso é desenvolvimento natural. Uma igreja que cresce por conta. Vocês estão entendendo? É uma igreja que se desenvolve a partir dos crentes que estão ali. Os crentes de casa, namoro, tem filhos, continuam ali. Aí vem um bairro, periférico, eu 15, 16 anos, começou a namorar. Fez o que queria fazer, foi seminário na sua escola. Foi no dia que tem nada no iluminação, tiveram filhos, no casamento, 16. Foi no seminário, mas vocês estão lá. Então é uma igreja que está passando por um momento de crescimento. Isso está acontecendo com a Receba, Magdalena, que foram as congregações sem esperar outras serem construídas, com a promessa de que quando fosse o momento delas, elas seriam as maiores, e de fato veio o primeiro lugar da congregação escolar, depois a congregação de Magdalena, e agora a congregação da relação. A questão é que essas igrejas hoje não são as igrejas de 20 anos atrás, quando esperavam mais. Congregação é prosseguinte da gestão congregação lá no Noel, consequente lá, vocês acham que a congregação mais rosa vive na quadra, depois a gente da quadra lá, levou congregação da quadra, que é uma congregação que você chega no culto de domingo e chega o povo. Ou seja, são momentos que a igreja passa. Mas no todo, para quem não é de Macapá, eu estou falando como alguém que passou 12 anos pastoreando outra igreja, você avalia Macapá, o meu amigo, Macapá é uma igreja viva, é uma igreja boa, é uma igreja que não é ordenada. Essa avaliação de fora é a parte do culto de segunda-feira, do culto que vai para a internet. É um culto que tem tudo no lugar, mas nós também temos congregação que parece muito garrafa. Nós temos congregação de Macapá que parece uma congregação. Nós temos congregações aqui em Macapá que são neopentecostais. Irmãos que acreditam nisso, naquilo outro, que são supersticiosos, que não pode explodir uma bomba que ele já viu a profecia se cumprindo. Basta nós olharmos em alguns grupos de redes sociais que nós temos no WhatsApp, tem um que compartilha a reza, tem um que tudo. Tem que acreditar nisso. Eu conheço crentes da Assembleia de Deus em Macapá, que dependendo da doença, procura o dedo dele no palmeiro. Crente da Assembleia de Deus, procura Deus, procura vencer. Nós temos crentes que são macumbeira, mas tem que ser oradas na escola do leite. Eu conheci uma irmã que dizia assim: depois que eu volto no direito, tem a pedra, essa era a macumbeira. Mas tem crente que acredita nessas coisas. Crente que diz: olha, eu lembro de um aqui, que ele viu uma irmã grávida, treinou o recado, sua filha, pá. Aí não recebeu a mensagem porque ela estava passando um momento de crise na gravidez. Mas ela comentou com o irmão que era menino. Aliás, se era uma menina e não um menino, como ele havia, ele viu o recado e ela recebeu. Deu um cara, tinha a situação dela, mas que não levou certo, não disse que era uma menina e ela disse que não era um menino. O irmão olhou para ela e disse: deu muito certo dessa criança que ela tem credibilidade. Deus ia mudar o sexo da criança, porque a irmã acreditou. Ou seja, Deus acabou com o menino feminino. O irmão não acreditou. Nós temos isso nas nossas igrejas. Então, quando se fala de igreja, existem os casos pontuais. Tem crente que acredita em santo, em sábado, tem crente que acredita em quebrando, em virar vento, tem crente que acredita em se chegar no corpo quente, pisar no chão frio.
E gente como o Marquinhos, que é empresário, quem quer fazer uma festa, aí o Marquinhos quer que sua Deus faça para ele, deixa o Marquinhos dar 100 reais para ele, quem será que esse vai comprar? É a sua melhor. É uma igreja que os pobres oprimem os ricos. Igrejas que os pobres oprimem os ricos. Vamos para eles dando uma oferta. E uma pessoa como o Marquinhos, eu estou citando aqui porque eu conheço, é o empresário desse filho, e não fica entendendo por ele. Mas ele tem que ofertar mais, né? Se ele quiser não ofertar nada, ele não oferta nada. Mas existem crentes que querem sufocar os ricos. Isso é corrupção moral, desvio de caráter. Deixa eu encerrar com alguns dogmas que foram proclamados pela Igreja Católica depois da Reforma Protestante, e para que você entenda o porquê que nós ainda precisamos evangelizar eles. Dos dogmas marianos, dois já tinham sido promulgados antes da Reforma. Primeiro, a maternidade divina, ela é mãe de Deus. Não, porque a natureza de Jesus não se divide. Jesus é Deus desde a concepção, aliás, antes da concepção. Então, o que foi gerado no ventre de Maria? Deus, que se fez carne. Então, eu não tenho problema com essa expressão quando Deus, Deus não tem mãe, o filho teve mãe. Mas tudo bem, Deus não tem mãe, beleza, esse dogma foi promulgado em 450. No ano 649, pelo Papa Martinho, não foi promulgada a virgindade da mulher de Maria. Maria não se relacionou nem antes, nem durante a gravidez, nem depois da gravidez. Ela permaneceu virgem. Isso é um dogma para a Igreja Católica. Isso entenda bem. Um dogma para a Igreja Católica é uma verdade de fé revelada por Deus. Ou seja, um católico que tem que se submeter a esse Deus. Não, eu sou católico, mas você acha que Maria é uma coisa ou José? Você não é católico. É um dogma, uma verdade revelada por Deus. Mas, irmãos, se Maria continuou virgem, o que é isso na nossa fé? Se ela continuou virgem, muda. Então, a questão da virgindade de Maria, isso não altera nada para nós, não altera a nossa fé, não muda o que Cristo é. Mas o problema é que quando a gente olha para nós, ela casou, ela venceu os desejos. Aí as pessoas começam a olhar para Maria e olham, mas ela é uma mulher que eu não faço. Começam a criar essa ideia de mas ela é santa mesmo. Mas nós temos depois da Reforma Protestante dois dogmas variados que é confrontador. Uma, em 1854, pelo Papa Pio IX, foi promulgado o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, da mesma forma que Jesus foi preservado do pecado, Maria, lá no ventre de Santa Ana, e vou usar uma mulher católica, lá no ventre da mulher, a mulher era pecadora, como todo ser humano é, mas Deus preservou Maria quando ela foi concebida. Ou seja, não só concebeu Jesus sem pecado, mas ela não tinha pecado nenhum. Ela é imaculada. Deus a livrou do pecado. E isso confirmou em cima da vida de todos. A própria Maria, no seu magnificado, vai dizer: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Nós entendemos que Maria
para esses irmãos, essa mulher é Maria. Para nós é igreja. E é isso que a gente ensina agora. Ah, você percebeu que a doutrina católica não é um mero princípio. Não tem como ser católico e ser livre. Mas não, para a igreja católica não precisa estudar. Porque enquanto que para nós vai existir uma fonte de autoridade, não é uma são três. Repita comigo: a Bíblia, a tradição e o magistério. O que é a tradição? É tudo aquilo que homens depois dos apóstolos escreveram. Por exemplo, Pio XII foi o Papa que promulgou a Assunção de Maria. Essa promulgação do dogma da Assunção de Maria, ele vai dizer: olha, pela autoridade de São Pedro Apóstolo, de São Paulo, tendo verdade revelada, nós proclamamos, professamos, ensinamos que Maria foi levada aos céus. Essa fala do Papa, ela tem a mesma autoridade que a autoridade dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. Não precisa estar na Bíblia, foi promulgada pelo Papa, foi. O que ele falou é pré-batismo e autoridade. Então, a igreja católica tem três fontes de autoridade. Quem é que já viu por aí o catecismo amarelinho? Catecismo amarelinho é a explicação das doutrinas. Para ele, aquele catecismo amarelinho tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. E aí, nós estamos chamando de verdade, eles chamam de Bíblia, tradição e magistério. Então, para você perceber que a igreja católica ela foi silenciada, mas a outra dogma foi promulgada depois da reforma protestante. E esse dogma, esse dogma está ensinando alguém que é uma verdade de fé que deve ser crida, não deve ser. É o dogma da infalibilidade papal. Isso agora no 1270. O Papa não falha. O Papa não erra quando ele fala de moral e de fé. Ah, mas o Papa Francisco falou que abençoa os homossexuais. Ele falou, mas não é um dogma. Essa infalibilidade papal é quando o Papa fala da cadeira ou da cátedra. Por exemplo, o Papa promulgou que Maria foi levada ao céu. Ele falou que isso é um exercício do seu poder. Isso aqui é dogma. Então o Papa não erra. Para um católico, foi o Papa que falou, foi, isso aqui é verdade, isso aqui é doutrina, isso aqui é dogma. Essa questão da matéria redentora, que quase se aprovada hoje, não foi por uma questão ecumênica, porque a igreja católica hoje é ecumênica, que é ecumênica, ela tem uma linguagem evangélica para certas coisas evangélicas. Quem lembra do padre que começou a popularizar os anos evangélicos no Brasil? Tem, mas eu não e os hinos evangélicos começaram a ser cantados pelo movimento carismático. Você vai ver que na igreja carismática é porta aberta. Daquele tempo de adoração que está pensando de Deus. Eles cantam hinos evangélicos, eles falam línguas, não tem um padre lá, tem um líder carismático, pregando na vida narrativa do pastor Jardim. Isso é uma linguagem ecumênica. E por meio do movimento carismático, eles têm levado muitos evangélicos. O movimento carismático nasceu como arma contra os evangélicos. Aí não vai pegar o carismático, não quer aceitar Jesus, mas
Nós não queremos imagem, mas a gente bota a foto do pastor na camisa, a foto do pastor do dirigente dos cartazes, a foto do Martin Lutero da Reforma Protestante. Nós endeusamos a Deus, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem 111 anos. E antes da Assembleia de Deus, as pessoas não eram salvas? Ou você acha que só vai conseguir na Assembleia de Deus? Qual é o teu conceito de igreja? De estar na igreja? Isso é o pensamento herético, que é o pensamento da igreja católica. Ninguém é salvo fora da igreja católica. Você vai me dizer que tem a assembleiana que olha para uma pessoa, a pessoa está olhando para ela, mas ele não está olhando para o Senhor porque a pessoa está em paz. Aconteceu comigo. Ele está saindo às vezes da igreja, um monte de gente no tempo central, mas não olha para ela, mas ele pensa que está para o Senhor, mas ele está para o outro, porque ele não. Isso é sectarismo. Identidade, costume, não é doutrina. Não sabe, é coisa de nós assembleianos. Mas vamos lá, por que nós deixamos de falar dos homens com as festas mais alegres? Porque para nós que somos homens, a moda é complicada. Você quase que não encontra mais camisa para fechar aqui. Cada moda é camisinha apertadinha, estilezinho, as calças sociais, aí você coloca, né? A moda nos obriga, não sai do peito nem. Daqui um tempo chega agora, boca de cinto nova, todo mundo acha feio, até começa a usar. Você lembra do tempo do Zé? A igreja chama de rema adolescente, com os bolsos de cabelo para frente. Meu pai dizendo que você não tem o cemitério do período de gente. Essas ondas passam. Quem é que reclama que os nossos adolescentes eles cortam o cabelo de bandido sorvetão, que o nosso neto é cabelo de bandido, de malandro? Quantas vezes você vem para cá e coloca o cabelo? Porque antigamente, eu já não posso falar isso, a gente cortava na tesoura, todo mundo cortava na máquina. Meu pai era dono de cortar, então eu estou criando a homem, né? Aí não. Eu sou gente ruim, meu filho disse, eu quero fazer uma meu cara, ele faz que meu pai dizia. Eu imagino que todo mundo usou cabelo assim, eu deixo eu fui fazer um negócio deles, isso é graça. São ondas que passam, são momentos que passam, dependendo da forma como a igreja age, essa forma. Quem é que ainda fala hoje na Assembleia de Deus de irmã que corta cabelo? De irmã que pinta cabelo? Ninguém fala mais. Se tornou algo. Lembra aí do fenômeno em que as mulheres dos cabelos cacheados, a febre da mancha, né? Hoje, homem é cabelo cacheado, 10 litros de creme por mês. Passou, são ondas que passam. Entende? São momentos que a sociedade lá fora vive, essa é a igreja. E nós precisamos tomar cuidado porque acontece lá fora. Nem sempre eu vou poder tomar o que acontece lá fora. Escola militar capital. Era o exemplo de disciplina, ainda é. Mas a escola militar abriu algumas brechas ao respeito de cabelo. Alguns pais disseram: meu filho, pode cabelo do jeito que é para cortar. E hoje a escola militar tem rapazinho de cabelo grande, militar, estilo militar, hoje não é mais pobre que essa escola. Ou seja, a própria escola cedeu a pressão de alguns pais que disseram que seus filhos não iam usar isso. Tem exemplos de pais que tinham filhos adolescentes magrinhos que cortavam o cabelo bem baixinho e a orelha ficava mais do que ele devia ser, e o filho se sentia complexado e havia uma exceção, depois ele pode usar o cabelo grande e isso foi os demais fazer isso. Se a escola militar, que é conhecida pela rigidez de disciplina séria, imagina a igreja. Hoje não existe mais uma pessoa que aceitar Jesus. A primeira coisa que a pessoa faz é assim, claro, participar
Entende? Então nós não podemos ser sectários. Se a igreja romana nunca voltou, nós não tivemos melhores do que eles, nós não adoramos santos, não adoramos margens, mas tiramos o pastor. Muda o meu dirigente. Me troca de carro se não aceitar. A Bíblia começa com o tipo de roupa da roupa usada na festa. Talvez a senhora não tenha isso, é muito nova. Eu sou do tempo que o jovem dava de congregação porque ele não comportava com clima da igreja. Vocês aí que já tem uma cultura de igreja, a Bíblia era do vocal da coisa de hospital. Não tem privação, não. Vai para dependendo do tempo, a Patrícia dela das congregações das antigas, tudo foi só. E vez ou outra eu toco alguma dessas colegas, principalmente nos grupos de coreografia. Você sabe que já foi proibido oficialmente no Brasil o grupo de coreografia das cidades. Por quê? Porque começaram a ter concorrência. Hoje não, voltou, mas já foi proibido. E eu lembro em Macapá, em que o povo da Coara lá chegava no Caíque, grupo de coreografia da Coara, grupo de coreografia da Corinthians, grupo de coreografia da Feição Oriental, repita comigo, chama Pentecostal. Chama Pentecostal. Chalé. Sabe como era a briga dessa menina lá do Caíque? Uma batida boca com a outra, vai pegar o xerém de arroz, chamar o chama Pentecostal para queimar e lavar. O xerém de arroz era o chalé, talvez não seja chamava o chalé de xerém, o chama para queimar e o grupo A para lavar. Vê se quando eu falei para uma dessa tia, aí ela disse: você lembra desse povo? Havia essa comigo nas nossas igrejas. Então, assim, a pregação se conecta boa, às vezes é assim ou não é? Então, queridos, a reforma protestante é esse conselho apostólico. Fala, precisa inovar, não precisa fazer uma magalhada. Nós temos que fazer alguma coisa para ganhar os jovens. Você não está pregando o evangelho. Que tal dizer que Jesus Cristo salva? Que tal dizer que Jesus Cristo é o Salvador? Eu preciso ser pastor, jogar bola para ganhar os jovens e tal. Um pastor ele diz assim: se a igreja usa meios carnais, ela vai dar pessoas carnais. E para manter essas pessoas, ela vai usar meios mais carnais. É o exemplo das igrejas que eu dei. Ela faz um movimento aqui, irmãos, esse período de Arrael, sem João com Jesus. Sendo que noção, às vezes, é maior do que a própria quadrilha, festa junina da cidade. Por quê? Não tem bebida, não tem fumo e não tem briga. Mas tem tudo de material, música, comida. Os caras da série das irmãs na igreja, que só vive na nossa igreja, 40 para comprar os homens. E desses dois homens e a nossa Assembleia de Deus é uma igreja de masculinidade, mulheres, seus filhos, a namorar, a gente fala para adolescente. Você chega para a festa de jovem, e aí quando esse livro vai chegar nesse Deus está comigo, isso é um problema nas nossas igrejas. Problema nas nossas igrejas. Quando eu vejo um contato de jovens, 70 jovens, esses 70, 40 são mulheres. Aí eu me assim. Nossos meninos precisam ser machos, a ser masculinos. Estou falando uma coisa séria, no que diz respeito. Sabe, antigamente tinha aquela questão do saliente. Irmãos, já tem pesquisas da CEPAL, Secretaria, associada a pesquisas
a quantidade de mulheres nossas que procuram pessoas lá fora. Já não é como você encontrar irmãs, simplesmente a gente está fora. Aí a gente quer ser irmã, tirar o carro da irmã. E que a gente não se encontra se vê uma mulher também. Esse cara foi. Os caras morrem. Aonde está que as melhores mulheres são dos homens mais ousados? Isso não está na Bíblia, não devia estar. As melhores mulheres são dos homens mais ousados. Aleluia. Quem conheceu a vida da Moreira no Flávio? Glória a Deus. 59 quilos, lá para fora. E parecia uma carne quando passava. Hoje eu estou com 36. Mas o meu velho da máquina, essa é a criança. Tem daí uma fada bem conhecida. Então, a fada de que a fada de na adolescência. Então o que acontece? Todo mundo deixa eu só acontecer para esse lado. Eu casei com o ministério, para presidente. Nós chegamos a ser presidente do mundo para a nossa posse e foi uma caravana da Coab na van nossa, em 2013. Quando eu cheguei, eu não tinha sido passado, eu estava no culto e eu estava lá atrás, sem barriga, sem menino, ainda na lua de mel, no mês de 13 dias. E eu vi aquele grupo de pichotes assim, 8 meses depois, esse grupo de adolescentes, que gente vai lá, pastor, só para o que foi? Olha, pastor, mais nada, o que foi? E sou o dia da sua posse, mas está tudo na irmã. E ela preocupada com não, olha aqui, rapaz, essa menina cuida demais. Nós pensamos que ela ser pastor Roberto. Quando o pastor Roberto disse, aí não fala, se fosse um pastor Jário, só para fazer assim, não. O cara fez desse. Olha, eles estão todos descartados. Mas isso acontece. E hoje, nas nossas igrejas, nós estamos vivendo desse momento em que as mães que talvez sofrem ensinam suas filhas a não depender de homem, e isso não é muito. Desde que ela não queira viver de forma a oprimir o homem. E por outro lado, os nossos filhos não são ensinados a serem maridos, a serem donos de casa. Exatamente. E deixa eu te contar, você acha que o pastor vai dar conta disso na semana? Você acha que a professora deve meu filho só deve na igreja, talvez esse deve ser o rei, talvez a igreja vai dar ideia, bora que eu digo, meu Deus, assim como pastor, bora para o pastor fazer aquilo, meu Deus, hoje você não vê isso, não é essa delícia, eu falo por experiência própria, eu chego assim, de rapazes, por essa coisa, eu digo, ai, você vai mandar tudo. Acaba com essa vontade. Não, mas tem a vida que acaba com essa amizade. Nós estamos nessa crise de masculinidade. Nós queremos separar com as nossas irmãs como homens ou rapazes. Graças a Deus que elas conseguem trazer. Graças a Deus. Mas são coisas, irmãos, não só doutrinárias, mas compreensíveis, como esse católico que a gente às vezes não tem contas. Eu quero ficar por aqui, eu espero ter trazido essa contribuição para os irmãos, eu espero que os irmãos não tenham se escandalizado. Geralmente as pessoas se escandalizam com as mensagens, com as opiniões, né? Quem participou do fórum de professores lá no meio daquela tarde? Um grupo de professores saíram com sorvete, eu voto no eu falei, não posso nada. Aí quando eu peguei ela para serviço de pintura, sobrou uma tinta vermelha. E quem conhece a casa do meu sogro, o mundo já mudou, velho, que não olhar essa tinta lá. Alguém foi na casa da minha sogra perguntar por que eu tenho vermelho, porque eu sou sorvetista. Eu estou esperando sobrar uma tinta para ele brincar com o. Ou seja, eu tenho a mente do moleque, sem entender.
Senhor, eu quero te dar graças por esse momento de interação, de conversa com os teus filhos. Eu peço ao teu Espírito que ensine-nos aquilo que eu não tive condições de ensinar. Que meu povo seja monitorado pela tua palavra, guiado pela Escritura e conduzido pelo teu Espírito Santo. Nós vivemos, Senhor, dias maus, em que os teus filhos veem a corrupção moral, a desvio doutrinário, a crise de identidade, e nós precisamos de homens santos, de mulheres santas para influenciar essa geração. Que os teus filhos, ó Pai, como crentes, como maridos, como esposas, como filhos, como os pais, possam viver as Escrituras e por meio do Evangelho, viver a verdadeira identidade definida por Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que nos habita. Abençoa essa congregação, Senhor, esse grupo de irmãos e irmãs que se reúnem aqui semanalmente, que aqui se encontrarem para a sua aula, para que fora daqui possam viver o Evangelho em casa, no trabalho, na escola.